Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje estamos aí comemorando, né, a Sexta-feira da Paixão, onde representa a morte de Jesus Cristo. E eu não poderia deixar de falar isso aqui no vídeo de hoje, né, nessa data tão especial. E eu estava aqui refletindo no livro de Mateus, onde fala sobre a morte de Jesus, a ressurreição, o sepultamento. Então, se eu for parar para poder ler tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu te convido para poder estar lendo Mateus capítulo 7. Leia, é, porque aqui vai falar sobre isso, sabe? A morte de Jesus, a crucificação, o sepultamento e, a- enfim, a ressurreição já fala no capítulo 28, tá? Mas, olha só, no início aqui do... No início não, onde fala a morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? E aí, lá no versículo 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E aí, mais para baixo, fala, né? O sepultamento dele. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o no lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E, havendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentados ali, em frente do sepulcro. Aí, lá no versículo 62, olha, o guarda do sepulcro, né? No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixar um destacamento montado na guarda, lacraram a pedra. Olha só, Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. Só que naquela época, eles ficaram tão preocupados, né, que de alguém pegar o corpo de Jesus e subir com ele, enfim. Eles montou, né, toda essa segurança para poder, né, na mente deles isso não acontecer. Só que nem toda a segurança que eles montaram naquela época segurou o, o grande milagre, né? A ressurreição de Cristo. Então, no capítulo 28 fala, né? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Eu não poderia deixar de dar uma pincelada aqui
nesses versículos, depois você pega e lê direitinho, medite nele. Gente, a mensagem da cruz é poderosa. Meu Deus, é muito profundo. Então dá não sei quantos vídeos, mas eu quero te dizer que Jesus, ele nasceu, ele passou por tudo que a gente passou aqui nessa terra, que a gente passa aqui nessa terra, né? Ele sentiu as nossas dores, as nossas ansiedades, ele sabe o que você está passando hoje, ele te entende e ele passou por tudo, foi tentado, da mesma forma que a gente mas ele seguiu firme, ele não desistiu do seu propósito. Ele sabia qual era o que ia acontecer com ele mais à frente. E por quê? Por mim e por você. Mesmo Deus sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas, que a gente fala, ai meu Deus, me perdoa, não vou fazer isso de novo. Aí chega um pouco mais lá na frente, a gente acaba errando de novo. Mesmo ele sabendo de tudo isso, ele continuou firme no seu propósito, que era morrer por mim e por você. Então Jesus nasceu, passou por essa terra e chegou no seu destino, que era a cruz. Ele desenvolveu seu ministério, né? Teve seus discípulos, pregou a palavra, ensinou. Que privilégio, quantas pessoas que andaram com Jesus e pôde aprender com o mestre. Mesmo assim errou, mesmo assim falhou, mesmo assim ele foi traído por aquele que andava junto, assim, coladinho nele. E ainda assim morreu por mim, por você. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele não está lá. Você pode ir lá hoje, você não vai encontrar nenhum resto de Jesus. Se você não acredita nisso, eu peço para que o Espírito Santo possa trazer essa clareza para você. Ele não está lá, ele ressuscitou e ele está aqui vivo dentro de mim e dentro de você. Olha só. Então, esses dias eu fiquei bem pensativa, porque toda essa semana, né, conta a trajetória de Jesus até a crucificação, tudo que ele passou. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente valoriza pouco o sacrifício do Senhor por nós. Eu sei que nada que a gente vai fazer, as palavras vão ser poucas para poder agradecer por tudo que Deus fez por nós. Mas precisamos nos comportar como filhos amados de Deus, que entregou seu único filho para morrer em nosso lugar. Porque aquela cruz era para mim e era para você. Você acha que suportaria? Não. Às vezes a gente bate um dedinho, nossa, parece que é o fim. A gente não ia suportar. E ele nos ama tanto, 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 tanto. E fez isso, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo fraco. E que a partir de hoje, depois que você assistir esse vídeo, você possa aprender. Eu falo isso para mim também. A gente valorizar mais o sacrifício do Senhor por nós. Como que a gente pode valorizar mais? Sendo obediente à palavra, buscar mais a presença de Deus. Ai, mas eu não tenho tempo, o dia é muito corrido. Gente, o dia tem 24 horas, mas se você se organizar, você consegue ter o seu tempo com Deus. Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Deus precisa ser a nossa prioridade. Porque Ele não correu da cruz. Ele foi até o fim, mesmo nos conhecendo, ele morreu por nós. O mínimo que a gente pode fazer é priorizar Jesus em tudo. Em tudo. E às vezes a gente é muito ingrato, a gente é falho, a gente fica procrastinando, Deus passa
algo para a gente poder fazer, um direcionamento, e a gente fica procrastinando e adiando aquilo, e adiando, brincando com Deus, sabe? E Deus esperando algo de nós, um posicionamento de nós, e a gente ali, ó, não levando a sério. E algo que eu sempre falo comigo mesmo, não faça as coisas do Senhor de qualquer maneira. Não faça para Ele como você estivesse fazendo para o seu irmão, que às vezes você fica assim, fulano, vou fazer de qualquer maneira. Não é assim. Com Deus isso não funciona. As coisas do Senhor precisam ser levadas a sério. Eu sempre falo, né, quando eu vou gravar um vídeo aqui, que é muito sério falar de Jesus. Quando eu comecei a gravar, que Deus me mostrou esse propósito, eu falei assim, meu Deus, tem certeza que é eu mesmo? Porque tem pessoas que falam do Senhor bem melhores do que eu. É muita responsabilidade falar do Senhor. Tem certeza que é isso? E eu confesso que me dá um frio na barriga quando eu começo a falar de Jesus, quando eu começo a falar da palavra, porque eu quero fazer para Deus com excelência. E é assim que tem que ser. Tudo que a gente for fazer para Deus, faça com excelência. Mas eu tenho que ser assim. Não. O que você tem nas mãos hoje, o que você pode fazer para Ele hoje, faça com excelência. Não é que você tem que ser, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo para eu poder começar a falar de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Mas seja com o que você tem, faça com excelência. Na sua capacidade, e quem nos capacita é Deus, né? Então, Ele merece, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, Ele é digno de ser louvado. A cruz, ela traz várias reflexões para nós. É uma grande mensagem. Então, olhe para a cruz. Não vale a pena a gente ficar murmurando, não vale a pena a gente ficar brigado com o irmão, com o marido, não vale a pena. Nada disso vale a pena. Né? Então, assim, é surreal, gente. Falar da cruz é algo surreal, surreal. Eu quero falar com vocês hoje, você que está me assistindo, que leia Mateus 27, leia esse capítulo completo e deixa Deus falar no seu coração, sabe? Vai com o coração aberto para poder receber aquilo que Deus quer te dizer. Porque eu creio que o Espírito Santo vai falar muito com você nesse capítulo. Deus, ele é maravilhoso, sabe? Não faltam palavras para poder expressar tudo o que ele fez e que ele é por nós. E a Páscoa não é sobre coelhinho nem chocolate, né? Seria muito fácil se fosse. E o que ovo tem a ver com coelho também? Enfim, mas não tem, a Páscoa não é isso. Não é coelho e não é chocolate. Vai muito, mas muito além disso. Você precisa ler a palavra de Deus para você entender que a Páscoa não é isso, né? E o domingo de Páscoa foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele mostrou que poderia confiar nele, porque quando os discípulos, as pessoas que andavam com Jesus, ficou meio sem entender. Como assim vai morrer e ressuscitar? Como assim? Então os discípulos ficaram meio sem entender. Como assim? Vai morrer e ressuscitar? Então isso para eles era algo muito assim, meio doido, né? Então foi algo surpreendente, foi um milagre e acho que teve pessoas ali que nem devem ter acreditado muito, tipo assim, não, como assim morreu, ressuscitou? E o sábado, né?
o sábado que muitos falam que é o sábado do silêncio, para eles naquela época foi uma agonia, né? Porque já que ele falou que ia ressuscitar, então passou o sábado assim no silêncio, sem nenhum sinal. E aí, será que vai ressuscitar? Como que vai ser, né? Então eles ficaram naquela angústia, naquela agonia. Muitas das vezes a gente é assim, né? Deus fala para nós algo, entrega uma palavra, uma promessa, e aí a gente fica, né? Meu Deus. Só que aí depois, os dias vão passando e a gente fica assim, e aí? Será que vai acontecer? Será, ué? Deus falou comigo e até hoje nada? Mas ele não mente. Ele não mente. O que ele fala, acontece. Passou o sábado, o silêncio, mas quando chegou no domingo, ele ressuscitou. E se Deus tem falado algo no seu coração, tem te entregado uma palavra, uma promessa, e você se sente angustiado, sem esperança, porque já passaram dias, meses ou talvez anos, e essa palavra não se cumpriu, não aconteceu, creia que vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer, pode ter certeza disso. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Ele tem uma promessa para cada um de nós e tudo que ele nos fala, ele cumpre. Mas também tem o tempo da preparação. Então, se algo não aconteceu na sua vida, o que Deus falou não aconteceu, é porque ele está preparando o seu coração. E muitas das vezes, Deus fala com a gente, mas se a gente não se posicionar, a gente não recebe. A gente precisa se posicionar para poder receber aquilo que Deus quer nos dar. Entende? Então, é isso que eu quero para poder finalizar aqui, né, eu falando sobre essa mensagem da cruz. É muitos ganchos que a gente consegue pegar, né, da mensagem da cruz. Mas para poder finalizar, o que eu quero falar para você é que Jesus está vivo. Você pode chamar ele a qualquer momento, porque ele está de braços abertos para poder te receber, para poder te escutar. Ele só tem o melhor para nós. E ele está neste momento aqui comigo e aí com você. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus, todo-poderoso. Então, confie no Senhor. Confie de todo o seu coração. E eu creio que a sua vida, ela vai ser transformada. Ela vai mudar. Você vai ver, pode ter certeza. Tenha fé. Tenha fé. E você que não acredita que Jesus ressuscitou, que Jesus, né? Leia a Bíblia. Como eu disse, leia. Leia e deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Você vai ter uma grande revelação do Senhor. E é extraordinário tudo isso, gente. É extraordinário, surreal. E que o seu coração possa transbordar de amor pelo próximo e principalmente para Cristo, que você venha querer mais e mais do Senhor, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar, a gente não vai ter essa vida aqui para sempre, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vai ser algo mais surreal ainda que eu não sei explicar, mas não perca suas esperanças. Nada está perdido, porque Deus, Ele é perfeito, Ele pode resolver qualquer problema, qualquer situação, tá? Creia, creia que você vai viver grandes coisas no Senhor. Amém? Olha, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém.
que para que outras vidas possam ser alcançadas, edificadas. Deixe aqui nos comentários alguma experiência que você teve com essa mensagem sobre a cruz, né? Eu vou adorar ler os comentários e responder também. E um excelente dia aí, né? O dia que representa muito para nós. É um dia muito reflexivo, né? E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até a próxima.